Cada vez mais estudos mostrando a relação entre a microbiota intestinal e as doenças respiratórias. E hoje eu quero falar desse artigo muito interessante que faz uma revisão da relação entre a nossa microbiota e o desenvolvimento de rinite alérgica. Coisas muito importantes e pontuais que esse artigo nos traz. Primeira delas, a questão do desenvolvimento de rinite alérgica começa ainda no período fetal. Isso mesmo. As bactérias da mãe, da gestante, que estão lá no seu intestino, elas conversam com o intestino do feto e a gente pode encontrar no feto bactérias semelhantes no seu intestino à da mãe. E o que acontece? Se a mãe tem uma desbiose, se alimenta mal, tem hábitos ruins de saúde, isso vai acontecer também lá no bebê. Vai se reproduzir no intestino do bebê essa desbiose, essa falta de diversidade bacteriana. E esse desbalanço pode induzir resposta imune no nenê e quando ele nascer, for se desenvolvendo, aparecer a rinite alérgica. Segundo ponto muito interessante, ainda relacionado ao nosso nascimento, a via de parto. São dois universos distintos, nascer por via vaginal ou nascer por cesariana. O que acontece? Quando o bebê passa pelo canal do parto, nasce por via vaginal, ele vai ter contato com a flora intestinal da mãe e com a flora do trato geniturinário. Essa diversidade é super importante para que essas bactérias colonizem o intestino do bebê e ele tenha uma microbiota saudável. Essa microbiota saudável regula a imunidade, modula para que não haja resposta exagerada, para que não haja excesso de inflamação e não se induza respostas alérgicas nesse começo de vida. Quando o bebê nasce por cesárea e não passa pelo canal de parto, não tem contato com as bactérias do trato genital e intestinal da mãe, mas ele vai ter sim contato com as bactérias da pele e com as bactérias do ambiente hospitalar, que são outras bactérias geralmente mais agressivas e que vão induzir uma resposta mais exagerada que tem se observado nos estudos, vai culminar com o surgimento, entre outras doenças, de rinite alérgica. Terceiro ponto muito interessante ainda nesse começo de vida, a amamentação, aleitamento materno. Nada melhor do que o leite materno para estimular a diversidade bacteriana intestinal e uma saúde da imunidade do bebê. Isso é vital. Bebês alimentados com forma têm muito mais rinite, têm muito mais alergia, muito mais complicações respiratórias do que aqueles amamentados. E quarto ponto, muito importante nesse começo de vida, o uso de antibióticos. Mesmo uma exposição por curto período a antibiótico na vida do bebê pode afetar de tal forma a sua microbiota que ele desenvolva uma desbiose que vai durar muitos e muitos anos. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela no uso dos antibióticos, porque o dano pode ser muito complicado, pode ser severo, pode induzir uma série de problemas e a rinite alérgica também. Observe só, mesmo um curto período de antibiótico aumenta em 75% a chance do bebê desenvolver rinite alérgica. Bom, mas e nós que já temos filhos maiores, alguns deles já com a sua rinite estabelecida, o que a gente pode fazer? O artigo também aborda esse assunto do tratamento com o uso dos probióticos, pré-bióticos e os lisados bacterianos. Qual é a diferença entre eles? O probiótico contém uma ou várias cepas bacterianas num composto que a gente vai ingerir e o objetivo disso é que essas cepas vão habitar o nosso intestino, vão colonizar lá também, vão aumentar a diversidade da microbiota e tornar a nossa microbiota mais saudável. Então, existem estudos com probióticos mostrando melhora dos sintomas, embora nos exames laboratoriais não tenha se identificado respostas significativas, mas sim nas queixas dos pacientes. O pré-biótico, o que é o pré-biótico? Ele não é bactéria, ele é um ingrediente dietético que vai interagir com o nosso intestino, favorecer o crescimento de determinadas populações e modular também a nossa imunidade. A gente tem exemplos como a inulina e também a lactosucrose, que tem alguns estudos, né, a substância aí dos pré-bióticos que mais tem sido estudada, e ela induz sim melhora também no quadro de rinite alérgica e também melhora em alguns parâmetros laboratoriais. E por fim, os lisados bacterianos
são mais conhecidos nossos. A gente tem aí o OM85, que faz parte de algumas formulações comerciais bem conhecidas no Brasil. Esse lisado, ele pega fragmentos de bactérias, né? Em geral, as bactérias mais frequentes nas infecções respiratórias, Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, e vai colocar o nosso intestino, né, o nosso ambiente intestinal em exposição a esses antígenos. Com essa exposição, isso vai induzir uma resposta de imunidade para que quando o nosso corpo tenha uma exposição maior a esses antígenos, essas bactérias, quando elas chegarem, né, vivas no nosso corpo, a gente já tem uma imunidade estabelecida. Esse artigo faz referência também a um assunto que ainda é um pouco polêmico e novidade para nós, que é o transplante de fezes, mas que tem surgido como uma opção interessante para casos principalmente de doenças intestinais mais agressivas com bons resultados. Mas na rinite alérgica, ainda isso não tem sido estudado, não tem estudos mais robustos mostrando resultado, mas talvez no futuro isso possa ser também uma opção. Enfim, acho que o mais importante que esse artigo nos deixa é essa questão vital dos primeiros meses, primeiros anos de vida, né? Todo o cuidado da gestante, a importância do seu estilo de vida, esse cuidado com a via de parto, com o aleitamento materno e com a exposição a antibiótico precocemente, essas coisas podem ser potenciais indutores de rinite alérgica para o resto da vida.